Olá, alunos da mediação, como é que vocês estão? E aí, pessoal, vamos continuar nossa aula hoje falando sobre participação política, voto, como que a gente, nas aulas anteriores, falou sobre Estado, sistemas de governo, república, presidencialismo, blá, 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 blá. E aí, hoje a gente vai falar com vocês sobre como que nós, o povo, nós somos o povo, né? Nós somos os que vão eleger as pessoas que vão nos representar. Como que nós podemos participar ativamente da política? Como que o Estado brasileiro ele se organizou para essa participação política do povo dentro desse cenário eleitoral, dentro dessa representação democrática? Vamos ver aqui no quadro quais são esses elementos? Vamos aqui comigo, vamos lá. Olha só, nós vamos falar sobre como funciona a participação política, os partidos políticos e os sistemas, né? E nós vamos falar sobre como funcionam os sistemas partidários. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então, pessoal, existe sim uma forma de nós participarmos ativamente da política, só que, digamos assim, há problemas, sim, há problemas, e nós precisamos entender como isso acontece, porque senão a gente não tem como criticar também, né? Não tem como entender que há algumas falhas nesse sistema. Mas antes da gente saber quais são as falhas, a gente precisa saber como é que funciona, né? Então, assim, primeiro, nós temos que saber o valor e qual é o papel da Constituição sobre isso. Por quê? Porque a Constituição ela é importante para a gente entender que tudo que rege as leis do Brasil, a forma de participação, a eleição, por que disso, por que daquilo, por que de 4 em 4 anos, por que partido, está tudo lá. É como se a Constituição fosse o manual da política brasileira. Todo país tem a sua Constituição, tá? Os Estados Unidos têm a dele, nós temos a nossa, a França tem a deles. Então, assim, essa Constituição ela que vai reger de que maneira vai haver se organiza a política, tá? Então, assim, a Constituição ela é muito importante porque ela representa a unidade política e a ordenação de um determinado Estado, beleza? Então, a Constituição diz como que o Estado ele deve ser organizado, tá? Ele vai dar todas as características, tem que estar lá. Gente, tem que estar lá, porque se não estiver lá, tem alguma coisa errada, né? Então, a Constituição também ela é uma normativa de como o Estado deve funcionar. Então, ela vai dizer qual é a forma de governo. Lembra da aula passada? Gente, quem não viu, que não vai entender isso aqui, volta lá uma aula atrás e assista a nossa aula sobre governo e sistema de governo, tá? Para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. Entendeu? Então, assim, nessa Constituição, a gente tem lá escrito qual é a nossa forma de governo. Também tem o Estatuto da Sociedade organizada de maneira jurídica e as normas que regem esse Estado, tá? Então, ela é como se fosse uma bússola, ela aponta como o Estado deve ser. Então, ela é um dever histórico. Jamais a gente pode desprezar a Constituição e dizer que ela não serve para nada, querer jogar ela fora, porque não é assim. A Constituição é a nossa bússola democrática, beleza? Então, assim, existem maneiras de participar ativamente da política, né? Aí você se pergunta, tá, como que eu posso participar ativamente da política? Ser político, gente, se resume somente a ser representante no legislativo ou no executivo? Porque o judiciário funciona diferente, né? Você sabe disso. O judiciário não tem eleição. O judiciário, você passa no concurso, passa a fazer parte do sistema judiciário, ou existe uma indicação, por exemplo, ministro do STF. Existe eleição ou concurso para um ministro do STF? Não, não existe. Como é que funciona isso? Ele é indicado pelo presidente da República no exercício do seu poder e ele passa por várias sabatinas, tá? E nessas sabatinas passa pelo Senado. Se o Senado aprovar, aí sim ele vai ser ministro, tá? E também um cargo vitalício. Lembra que eu falei vitalício? Ou seja, ele só vai sair de lá quando ele se aposentar e, enfim, tá? E outra coisa, por que
né, que as pessoas se afastam da vida política? São perguntas interessantes, né? A primeira vem dizer, eu posso participar, mesmo não sendo político, da vida política? Mesmo não sendo político profissional, né, tendo um cargo eletivo? Posso. Posso me organizar em coletivos, posso trabalhar coletivamente com ONGs e tal, e participar da política, ser um crítico, ser uma pessoa que está realmente preocupada com o dever político. Ou eu posso também entender um pouco de política. Primeiro, para você trabalhar ativamente, para você entender, para você participar, você tem que entender, tá? Então, assim, não necessariamente eu preciso ser um deputado, um vereador, um presidente, um senador, para eu ser um representante. Eu posso representar a minha comunidade através da, né? Eu posso representar a minha igreja, eu posso representar o meu grupo político do partido e, assim, ativamente ser da política. Porque política, gente, é importante, tá? Não adianta você ter ódio da política, você, eu não gosto de política, não interessa. Interessa sim, sabe por quê? Porque se você não participa, se você não se liga, se você não estuda, você vai ser facilmente enganado, entendeu? Então, você vai acabar sendo manipulado. Você vai acabar achando que, todo mundo é ruim, por que todo mundo é ruim? Porque os bons não querem participar. Então, a gente tem que moralizar, a gente tem que buscar um melhor para a política, não é mesmo? Então, através do voto, nós temos essa ativa participação. Claro que não é uma participação tão direta, né? Mas a gente vai poder, através do voto, eleger aqueles que nós acreditamos ser os melhores representantes dos nossos interesses. Então, o voto, primeiro, ele é um direito conquistado, não dado, tá? O voto é um direito do cidadão em todos os países democráticos, pois são estes nós que somos responsáveis por escolher os nossos representantes políticos nas suas respectivas nações. Então, além da política, o voto ainda é usado para decidir os demais assuntos de interesse público. É isso mesmo, tá? Então, a gente pode fazer também consultas para nós, né, a política, o governo, através de determinado tema. Por exemplo, através dos referendos ou dos plebiscitos, tá? Tem diferença aí, tá, gente, entre referendo e plebiscito. Depois a gente vai explicar para vocês, tá bom? Então, pessoal, o voto e o sufrágio, eles fazem parte da vida política. Então, se você quer entender, se você quer participar, você precisa entender o que é o voto, o significado e o peso que o voto tem e também o que é sufrágio. Então, assim, os elementos importantes para uma democracia é você saber que existe um eleitorado, né? Ou seja, um conjunto daqueles que são dotados de cidadania, que, no caso, nós, que podemos votar nas pessoas que estão ali se candidatando, tá? Quem é que pode votar? Existe na Constituição, pessoal, de novo, volta para a Constituição. Existem os requisitos básicos para que uma pessoa possa ter o direito a votar, tá? Então, essas pessoas que têm esse direito a votar, elas têm o quê? O sufrágio. E aí vem a pergunta, mas professora, o que é sufrágio? Vamos lá, vamos aprender, não é? O sufrágio é uma palavra que vem do latim suffragare, suffragare, que é um processo de quê? De seleção daqueles que terão o direito a votar. Então, o sufrágio, ele fica estabelecido quem tem o direito a votar, tá? O sufrágio, então, é um processo de escolha, não de eleitos, mas sim de eleitores. Quer um exemplo disso? Por exemplo, o sufrágio feminino. As mulheres, por muito tempo, elas não puderam votar por uma série de situações, né? Questão do machismo e tudo mais e tal. Só a partir da década de 1930, mais precisamente 1932, foi que as mulheres tiveram o sufrágio. É isso mesmo, ou seja, o direito de votar. Então, o sufrágio feminino ele foi tardio, ele veio muito depois do masculino, porque os homens eram os primeiros, foram sempre os escolhidos antes das mulheres para exercer a cidadania, e a mulher só veio depois, tá certo? Entenderam aí o significado do sufrágio, por que ele existe? Pois é.
Então, a gente tem aqui, ó, representação política e os partidos. Os partidos, gente, são organizações políticas responsáveis por essa representação que nós temos na Câmara de Deputados, vereadores, prefeitos, presidentes, né? Eles têm que estar ligados a um partido político para poder estar sendo eleitos, tá? Então, elas são organizações voluntárias, você não é obrigado a participar de um partido político, você vai se você quiser, tá? E você tem que ser maior de idade, você tem que ter 18 anos para poder se candidatar a estar no partido político, estar, né, ser filiado a um partido, tá? Então, eles são responsáveis por essa grande influência no poder do Estado. Você vê lá partidos grandes no Brasil, né? Temos partidos enormes, temos partidos pequenos, partidos médios, temos as ideologias de cada partido, ou tem partido que não tem ideologia nenhuma, enfim. O Brasil ele é muito diverso sobre isso. Então, assim, esses partidos, eles se fundamentam numa ideologia, alguns, né? Aí nós temos ideologia de esquerda, ideologia de centro, ideologia de direita, ultra-esquerda, né? Ultra-direita. Então, a gente tem essas diferenças aí na forma de pensamento, entendeu, gente? Aqui é a forma de pensamento diferente. Cada partido vai ter a sua filosofia, né? Ou seja, as suas ideias concatenadas, aquilo que eles pensam que seria o melhor a partir dessas ideias, tá? Então, nós temos ideias mais conservadoras, temos ideias mais progressistas. Então, esses partidos eles vão estar sempre assim, nessa construção, tá? Então, essas forças políticas, esses partidos, eles lutam pelo poder, tá? Não se enganem, eles lutam pelo poder institucionalizado, né? O que sustenta os grupos políticos, que vão sempre existir numa democracia, que eu estou dizendo para vocês aqui, que é o da situação, ou seja, aqueles que estão no poder e os que contestam, que são da oposição ao governo que está aí no poder, ou seja, o governo vigente. Então, nós vamos sempre ter esse jogo de forças, tá? Lá da primeira aula sobre o poder, as pessoas vão estar brigando pelo poder. O de situação quer continuar no poder, e o de oposição quer pegar o poder da situação. Então, ou seja, esses partidos eles estão sempre se movimentando em busca do poder, tá? Resumidamente falando, é isso. E o Brasil, né, ele está aí nesse esquema de vários partidos. Aí a gente tem aqui, ó, sistemas partidários. Ou seja, alguns países, eles não são iguais ao Brasil, tá? Existem diferentes formas de organização partidária. Então, nós temos aqui, ó, os partidos, eles se organizam, os estados, né, os países se organizam de forma que seja melhor para eles. Então, aqui, ó, nós temos o governo monopartidário, aliás, o sistema monopartidário, que não é um modelo muito ideal, acredito que não seja um modelo bom, porque não é democrático, na minha opinião, tá? Que é o poder concentrado em apenas um comitê dirigente do partido ou seu secretário-geral. Então, assim, não é um modelo bom porque não dá oportunidade de outros pensamentos estarem atuando dentro do Estado, do governo. Então, acaba que fica só apenas uma ideologia vigente e os outros não têm essa voz. Então, não é democrático. Então, o Partido Comunista Chinês é um exemplo disso, tá? Por quê? Porque ele não abre para outros partidos, não abre para outras ideologias, não abre para outros pensamentos. Então, nesse sentido, o monopartidário é um partido só que se concentra o poder dentro daquele Estado, beleza? E nós temos o sistema bipartidário, então esse já é um pouco melhor, já abre para outros pensamentos. Então, seria bi, no caso, 2 partidos, mas apenas esses 2, não há presença de outras forças políticas. Mas dentro do partido ele pode também congregar outros pensamentos. Tem partido que tem uma extrema esquerda dentro, outra extrema direita, e é um partido só, tá? Então, nesse caso, qual é o exemplo que eu trago para vocês de um sistema bipartidário? O sistema dos Estados Unidos, né? Que é dividido em apenas 2 partidos, pessoal, que são os republicanos e
e os democratas. Vocês sabiam disso? Pois é. Então, lá só são dois, democratas e republicanos, que estão sempre disputando as eleições majoritárias. Então, assim, a cada 4 anos, lá também é bem parecido com o nosso, vai ter um candidato dos democratas e um candidato dos republicanos ali disputando o poder, tá certo? E o sistema multipartidário é aquele que tem de tudo, né? A salada de fruta. Quando esses vários partidos disputam as esferas governamentais. E aí, esse é o caso do Brasil após a redemocratização. Então, a gente tem aqui redemocratização, tem um ozinho aqui, tá? O caso do Brasil, que tem um monte de partido. Aqui vocês veem lá, trocentos partidos diferentes. Por quê? Porque permite, o sistema partidário brasileiro, ele permite, isso está na Constituição, tá? Permite que os países possam, que os partidos se organizem da maneira como eles acharem melhor, tá? Mas, para organizar um partido, pessoal, precisa ter um mínimo de assinaturas para você fundar um partido. Não é assim, eu vou lá, fundo um partido e acabou. Não, 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 não. Existem regras, tá, pessoal? Não é também bagunçado, não, tá certo? E aí, olha só, para a gente terminar nossa aula aqui, ó, eleições diretas e indiretas. Existem, pessoal, várias maneiras de você promover uma eleição. Então, você pode também ter uma eleição direta ou uma eleição indireta, tá? A eleição direta, ela já é bem conhecida por nós. Por quê? Porque ela é aquela que a população vai lá nas urnas, eu sei que o pessoal odeia, né, fazer isso, escolher quem vai ser os seus representantes pelos 4 anos seguintes. Mas existe um sistema que ficou vigente no Brasil por algum tempo, né? Que é a eleição indireta, que funciona de forma diferente. Como que ela é? São os parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado vão decidir quem são o representante maior, no caso, o presidente da República. Essa aqui seria, a gente chama aqui, democracia indireta, né? Inclusive, está sendo objeto de discussão no Brasil atual, viu, pessoal? Então, assim, na eleição direta, você vai eleger deputados, senadores e tal. Só que eles é que vão definir quem vai ser o presidente. E não nós votaríamos, né? É um sistema diferente, enfim, que nós não sabemos se é o ideal ou não. Cabe a gente a analisar isso. Entenderam, pessoal? Olha aí. Para vocês entenderem, né, melhor, eu indico a vocês que façam as leituras mais aprofundadas, né, porque aqui a gente traz uma ideia mais geral, né, do que seria o sistema partidário e tal. Para vocês se aprofundarem, a gente tem pesquisa, livros que vocês possam melhorar essa leitura de vocês em relação a este assunto. Lembrando que são assuntos que caem no Enem, tá, pessoal? Vocês estão no 9º ano, daqui a pouco vocês estão no ensino médio. E é uma preocupação que vocês vão começar a ter logo que vocês entram no ensino médio. Então, não custa nada, já no 9º ano, estar se preparando para isso. Então, a gente tem esses assuntos aí, pessoal, caem muito nas provas de Enem, vestibulares, concursos, que vocês almejam aí para o futuro. Então, estejam sempre procurando entender esse universo. Parece que, assim, é sociologia, mas cai também em outras disciplinas, tá, pessoal? Geralmente, em história, geografia, você vai identificar algumas perguntas que têm relação com esse tema que eu estou falando para vocês, né? Por exemplo, a história da democracia no Brasil é uma coisa muito interessante de entender, né? Porque teve momentos democráticos, teve momentos de quebra desse pacto democrático brasileiro, né? Que foi a ditadura militar. Aí depois a gente volta de novo na década de 80 com a redemocratização, uma nova Constituição, que é essa que nós estamos vivendo hoje, que é a Constituição de 88, né? Que foi 2 anos depois que eu nasci, a gente teve a redemocratização. Então, assim, as coisas vão mudando. O Brasil, ele não é um país que não, tá tudo ok, nada vai mudar. Não, a vida política em si, ela é uma vida instável, né? A política, os estados, os governos, eles não são aquela coisa, tá tudo bem, né? Tá todo mundo se dando bem. Não, a instabilidade da política, ela faz parte, ela está ali
no cerne da situação. Por isso que política é estratégia, política é diálogo, política é jogo de força, é estratégia de poder, é aquela briga, muitas vezes, conflito. Por quê? Porque está no cerne. O cerne do relacionamento humano é político. E todo ato humano, de grande parte de nós agimos politicamente sem saber. Sem saber a gente age politicamente. Então, esse cerne é que dá esse volume, dá esse movimento para a vida política, tá certo? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente continua esse bate-papo sobre sociologia e política, tá bom? Enquanto vocês e até mais.